Dentro desse cunho que nós estamos vivendo hoje, como discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus? Eu tenho um amigo, pastor Josias de Jesus Pereira. Foi pastor no Ministério de Cordovil durante muitos anos e hoje ele é pastor presidente em um campo ministerial ali em Santa Cruz. E ele, meu amigo mesmo, e ele sempre dizia que primeiro sinal que ele tinha de que realmente era algo de Deus que ele estava recebendo é que não restava dúvida no coração dele. O segundo sinal de que realmente ele estava recebendo algo da parte de Deus é que o que ele estava recebendo tinha uma consonância bíblica, ou seja, era algo que realmente encontrava respaldo na Bíblia. E o terceiro sinal que aquilo era de Deus é que aquilo trazia paz. Mesmo sendo uma palavra de repreensão, uma palavra dura, mas aquilo, ao ser ministrado, trazia paz ao ouvinte. Então eu acho que a gente tem que passar por esses três crivos, né? Tá na dúvida? Poxa, surgiu algum pouquinho de dúvida? Não entrega, não fala nada, não se manifesta. É bíblico o que você vai falar? Tem respaldo bíblico o que você vai falar? Então entregue. E, terceiro lugar, traz paz aquilo que você está falando. Vai trazer uma mudança de vida para melhor, vai trazer paz ao coração, mesmo que seja uma repreensão, vai trazer um conforto a quem ouve. Então, entregue porque realmente é de Deus. Acho que são essas três os crivos principais. As pessoas vivem dizendo, Deus falou comigo. E pode acontecer de alguém dizer que está tendo uma revelação e essa revelação trazer uma incompatibilidade com o que já está revelado na Bíblia? Sim, mas assim, da parte de Deus não, obviamente. Porque o que Deus vai trazer está primeiro pautado na sua palavra. Os profetas, quando profetizavam, eles profetizavam para trazer o povo de volta à Bíblia, que é o Pentateuco. A Bíblia que os profetas pregaram e tal é o Pentateuco. E a igreja precisa voltar a entender esse detalhe. Porque por muito tempo abraçaram a reforma protestante de uma forma errada e passaram a falar mal da lei, falar mal do Pentateuco, denegrir o Pentateuco através de uma interpretação errada do apóstolo Paulo. Não estou dizendo que a igreja tem que agora criar um sistema sacerdotal, sacrificar bode, não é isso. É que a lei, ela na sua forma ética e moral, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do seu próximo, essas coisas assim, tudo isso que está na lei, ela entorna para a igreja também. Por isso que a igreja ela é fundamentada onde? Nos profetas e nos apóstolos. Dizer que quando o escritor fala que a igreja é fundamentada em cima dos profetas, está falando dos pregadores da igreja, do primeiro século, segundo século, terceiro século, é uma falta de honestidade muito grande. Porque eles não tinham, na época que esse texto é escrito, eles não tinham pregadores como a gente tem hoje, escritores de livros com casas publicadoras evangélicas como a gente tem hoje. Então, quando fala que a igreja está pautada nos profetas e nos apóstolos, ela está falando que a doutrina da igreja ela vem dos profetas, profetizaram acerca da vinda de Cristo, profetizaram acerca de uma vida ética, profetizaram que as pessoas precisavam voltar à palavra de Deus. E, após isso, os apóstolos, que vêm com uma interpretação cristocêntrica de todo o texto do Antigo Testamento. Então, a pessoa ela pode receber uma profecia que até vai se cumprir e essa profecia não ser de Deus? Pode. Isso acontecia no Israel Antigo. E o nosso Senhor Jesus ele deixou escrito. Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o texto continua. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos. Já começa assim. Em teu nome curamos, expulsamos demônios. Olha só, vai ter gente que vai expulsar demônio. E Jesus vai olhar para a cara dele e vai dizer assim, eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Aí surge a outra pergunta que é, posso estar atrelado a um ativismo
religioso sem ter contato com o dono da obra? Pode. Eu acho muito bacana a pergunta que você faz. Eu escrevi um livro sobre o tabernáculo e eu deixei isso muito claro ali nas primeiras páginas, que quando o Eterno pediu para construir o tabernáculo, né, o texto começa a falar das ofertas e vai falando de outras coisas. E o que eu acho legal é que na metade do texto, assim, do nada, Deus fala assim: guardarão os filhos de Israel o Shabat, né, e tal. Aí a gente fica, poxa, mas por que esse guardar o Shabat está aqui no meio de uma coisa? Por que Deus não fez um capítulo só sobre o Shabat, né? Aí é que tá. Deus está falando que eles vão se envolver com a obra dele. Mas Deus também está dizendo que é para eles não esquecerem do Deus da obra. Porque o Shabat é o dia de lembrar do Deus da obra. E não ficar só na obra de Deus. Tem gente que está fazendo a obra de Deus, ele está indo para a igreja, ele está fazendo a obra social da igreja, ele está preparando o dia da festa da igreja, ele está envolvido com arrecadação de fundos para a igreja, ele está fazendo N coisas na igreja que são a obra de Deus, ele está pregando, mas ele não está tirando tempo para ter uma intimidade com o Deus da obra, viver com o Deus da obra. E é o que você fala, ele é ativo, mas ele vive um ativismo. E ativismo por ativismo, ele não traz uma intimidade com o Deus da obra, entendeu? Então, você precisa fazer a obra de Deus, mas você não pode negligenciar o Deus da obra. Porque tem muita gente que, quando a gente observa o dia a dia, a gente vê que uma coisa é ela falando na hora do púlpito. Sim. Né? Na hora pregação, da sua apresentação, né? Outra coisa é ela fora dos bastidores. Né? Tem uma historinha bacana, é rapidinha essa historinha, que eu acho que ela mata a pau, né? O menininho chegou na igreja, olhou pro pastor e falou assim: pastor, a gente pode morar na igreja? Eu ouvi isso no seminário, que ele me contou isso aí a primeira vez, foi o pastor Antônio Gilberto. A gente pode morar na igreja? Aí o pastor achou tão bonito. Poxa, que legal, vocês querem morar na igreja? Que lindo! Mas a igreja não dá, a igreja é a casa de Deus, a gente vem aqui só para cultuar. Mas que bonito você querer morar na igreja. Ele falou: não, pastor, é porque na igreja papai abraça a gente, beija a mamãe, chama a gente de bonito. Em casa papai só sabe bater na gente, chama de demônio. Então é uma vida na igreja e outra vida em casa, né? Isso não pode acontecer, né? Aquela velha história do... Eu estava ouvindo um católico, eu gosto muito de conversar com as pessoas e eu conheço muitos amigos, tenho muitos amigos católicos, muitos amigos protestantes, o senhor sabe disso, né? A gente tem muitas amizades em comum. E a gente, cada um conversa no seu nível. E eu tenho um amigo, ele católico, né? O Marcos, o Tuca, né? Marcos Cantu, a gente chama ele de Tuca. E ele um dia estava indignado, sabe? Que ele casou com uma menina de Minas Gerais, então ele é muito católico, muito fervoroso, católico e tal. E ele estava indignado porque o irmão dele... não é católico, mas se diz católico, mas diz que não é praticante. Aí falou assim: vê se pode, se perturbado, não praticante. Que católico é esse não praticante? Uma pessoa não praticante, ele não é nada. Aí ele brincando com o irmão, brincando comigo, falou: eu sou rico, não praticante.